Glória a Deus. Hoje eu queria trazer a cada um dos irmãos um texto bastante conhecido. Eu acredito que talvez a esmagadora maioria de todos que aqui estão, com certeza já ouviram falar desse texto, porque esse é um texto muito clássico da palavra de Deus. Mas eu queria hoje mostrar para você profundezas espirituais que estão ocultas dentro desse texto, verdades que têm o poder de transformar a nossa vida. Queria que você abrisse comigo a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, o segundo Evangelho, no capítulo 4, lá no finalzinho do capítulo 4, no verso 35. Interessante, o Evangelho de Marcos, ele foi o primeiro evangelho a ser escrito, o primeiro de todos. Ele é até o menor evangelho, ele tem apenas 16 capítulos, e acredita-se que todos os outros autores dos evangelhos leram o Evangelho de Marcos antes de escreverem o seu próprio evangelho. É até interessante que por conta disso, 92% de todo o conteúdo de Marcos foi também repetido em algum dos outros evangelhos, porque foi o primeiro a ser escrito. E até mesmo os comentaristas acreditam que quando Marcos escreveu o Evangelho, muito provavelmente ele teve momentos com Pedro, onde Pedro pessoalmente narrou para Marcos muitos dos relatos que foram deixados por Marcos. Não tinha nada a ver com a palavra não, mas é só para falar um pouquinho sobre esse Evangelho. Amados, a partir do verso 35 do capítulo 4, nós temos aquela clássica história, onde Jesus Cristo estava dormindo no barco, no meio de uma tempestade. E hoje eu quero apresentar para você um Deus que acalma tempestades. Eu quero apresentar para você um Deus que tem poder de realizar coisas grandiosas e miraculosas, naquele momento que talvez para você é o momento mais improvável que algo de bom aconteça. Vamos ler e depois eu quero compartilhar com vocês algumas coisas, fruto da explanação desse texto. A palavra do Senhor diz assim: naquele dia, sendo já tarde, olha que interessante, então, Jesus e os discípulos estavam mais no final do dia, já estava tarde, e disse-lhe Jesus: passemos para outra margem, em algumas traduções, passemos para o outro lado. Daqui a pouco eu vou mostrar para você onde Jesus estava. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. E ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. E eles então o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te e emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Oh, Jesus poderoso! Você guarda que eu vou encerrar com essa: quem é esse? Amados, antes de entrar de maneira específica no texto, vamos conversar algo aqui sobre tempestade. É claro que eu acredito que simplesmente por eu lançar essa palavra, você pode trazer à sua memória momentos, circunstâncias que talvez você já enfrentou, e aquelas circunstâncias que eu e você passamos, das quais nós achamos circunstâncias difíceis, circunstâncias problemáticas, circunstâncias terríveis, circunstâncias desesperançosas, desastrosas, nós temos então mania de batizar essas circunstâncias de tempestade. Então,
eu acredito que é inevitável nós pensarmos que todos aqui passamos por tempestades. Concorda comigo? Pode até ser que hoje eu esteja ministrando para alguém que está aqui passando por alguma tempestade. Mas o fato é que até mesmo se atualmente você não está passando, é muito provavelmente que você não apenas passou, como certamente ainda você passará. Jesus mesmo foi muito franco e honesto conosco. Ele disse que no mundo nós teríamos aflições. Então, amados, e eu quero incentivar você, se você deseja tomar nota dessa palavra, eu vou falar hoje muita coisa preciosa. Talvez, olha, você sabe o que eu sinto no meu coração? Que essa palavra de hoje vai ser tão profunda, que às vezes eu quero até incentivar depois de você assisti-la novamente, para você tomar notas da quantidade de princípios que eu quero mostrar para você aqui nessa noite. Mas antes de entrar ainda no texto de maneira propriamente dita, eu quero reconhecer aqui com você, que quando nós conversamos sobre o assunto tempestade, existem 4 fatos sobre a tempestade. Se nós estamos na mesa, vamos conversar sobre tempestade, tem 4 coisas que não tem como, nós precisamos de reconhecer. Existem 4 fatos a respeito do assunto tempestade. Sabe qual que é o primeiro fato? O primeiro fato é que as tempestades são inevitáveis. Esse é o primeiro fato. Amados, vamos reconhecer algo: as tempestades são reais. Não tem como nós acharmos que nós estamos vivendo em uma redoma de vidro. Não tem como nós acharmos que nós estamos vivendo em um parque de diversões. Nós não estamos. Irmãos, vou te contar algo. Eu posso estar falando talvez para a pessoa mais culta do mundo, como eu posso estar falando para a pessoa mais iletrada. Olha, o seu estado, seja ele cultural, econômico, financeiro, não impede você de passar por tempestade. As tempestades vêm para todos, para aqueles que estão habitando nos palácios, ou para aqueles que estão frequentando as choupanas. As tempestades vão vir para aqueles que talvez estão caídos ali no meio-fio, como aqueles que estão morando nos mais maravilhosos castelos. As tempestades são inevitáveis. Na vida nós vamos passar por desertos, nós vamos passar por noites escuras, nós vamos passar por vales assombrosos. Precisamos de reconhecer. Talvez se eu fosse perguntar aqui, quem aqui nunca passou por tempestade, talvez ninguém levantaria a mão. Porque as tempestades na vida são inevitáveis. Nós habitamos em um mundo caído. Quantos concordam comigo? Esse é o primeiro fato sobre a tempestade. Mas o segundo fato é que além das tempestades serem inevitáveis, as tempestades são imprevisíveis. Sabe o que é interessante? Quando o assunto é tempestade, todos reconhecem que ninguém faz conta de quando ela virá. Quando o assunto é tempestade, todos reconhecem que nós não temos condição de prever, nós não temos condição de calcular. Simplesmente, nós acordamos em um dia de uma maneira e vamos dormir naquele mesmo dia de outra maneira. Você sabe, eu passei por uma experiência trágica na minha vida. Eu já dei PT em um carro. Vamos voltar, para variar, foi o primeiro carro que eu tive, né? Primeiro carro que eu tive, e o carro já não existe mais. Graças a Deus não aconteceu nada comigo. Mas vamos conversar algo. Eu fico pensando, o que devia ter passado pela minha cabeça no dia que eu acordei, no dia que eu dei o PT naquele carro. Vocês acham, vamos pensar, você acha que eu acordei, tomei meu banho, graças a Deus, escovei os dentes, olhei no espelho e falei, que dia, hein? Hoje eu vou lascar o meu carro no muro. Ah, que dia maravilhoso, né? Para eu perdê-lo. Ei, eu estava vivendo meu dia, eu não estava nem sonhando e foi literalmente à noite, que eu passaria pela pior noite da minha vida. Irmãos, para mim foi algo tão terrível, porque eu me lembro, você sabe, eu infelizmente estava na irresponsabilidade de um jovem, estava a uma velocidade que eu não deveria estar, e nisso, tinha chovido muito naquele dia à noite, e estava em uma avenida longa,
que tinha aqueles semáforos inteligentes que a bolinha vai descendo, sabe? E como era uma retona, tinha uma sequência de semáforos, e que eram semáforos inteligentes também, porque quando um abria, abria todos, quando um fechava, fechava todos. Amigo, quando eu vi a bolinha descendo, eu falei, é agora. Me baixou aquele espírito de piloto, e eu falei, eu vou afundar o pé, é agora, eu nasci para esse momento. Que eu falei, eu vou pegar todos abertos. Para quê? A pista estava muito molhada, o meu carro não tinha freio ABS, e aí então, para minha surpresa, no final da reta tinha uma curva. Eu tinha acelerado muito para pegar todos os sinais abertos, mas aqui, né, o piloto inexperiente meteu o pezão no freio. Quando eu meti o pezão no freio, já ouviu falar de aquaplanagem? Perdi o controle do carro. Pá! Amado, deixa eu contar uma coisa. No exato segundo, você sabe que eu me lembro disso? No exato segundo que eu estava com a mão no volante e que eu vi o muro à minha frente, porque, né, na hora da curva eu perdi o controle, o carro rodou e ele foi derrapando assim para a calçada, já estava tarde, e ele entrou assim em um muro, e o carro entrou, a metade do carro entrou para um lado de dentro do muro, a metade do carro ficou para o lado de fora. Irmãos, o exato segundo, quando eu vi o muro, que faltava um segundo para entrar dentro dele, eu pensei, morri. Falando diante de Deus, eu achei que eu tinha morrido naquela hora. Fiquei. Mas olha aqui para mim, por que eu estou brincando aqui? Porque não tem nada de brincar, você está rindo da minha, você está rindo da minha nananã, né? Rindo da nananã dos outros, né? Maravilha. Enfim, estou brincando com você, mas só para reconhecer uma coisa. Eu planejei aquele acidente. Acidentes não são planejados. Tempestades não são planejadas. O primeiro fato é que as tempestades são inevitáveis. Todos passam por elas. Mas o segundo fato é que as tempestades são imprevisíveis. Diga comigo, as tempestades... Vamos mais alto, fala, as tempestades são inevitáveis, imprevisíveis, e diga comigo, inadministráveis. Palavra difícil, né? Inadministráveis. Sabe o que é isso? Quando a tempestade vem, acredite em mim, você não tem condição para administrar a tempestade. Por que eu estou usando essa palavra? Eu fiquei pensando, literalmente aqui no contexto do texto, irmãos, você tem noção, Pedro estava no barco, André estava no barco, nós estamos falando de gente boa de pilotar barco, nós estamos falando de gente experiente em pilotar barco, mas olha aqui para mim, no meio da tempestade, de nada adianta o seu conhecimento, no meio da tempestade, de nada adianta a sua experiência. Você no meio da tempestade, você perde a noção das coisas, e no meio da tempestade te dá aquele senso assim de, eu perdi o controle, porque as tempestades, elas são inevitáveis, mas elas também são inadministráveis, além de serem imprevisíveis. Mas o quarto e último fato, que eu quero te falar sobre as tempestades, é que as tempestades são pedagógicas. Diga comigo, eu não posso evitar passar por uma tempestade, mas diga assim, mas eu posso. Gente, vocês estão felizes hoje? A chapa vai começar a esquentar aqui daqui a pouco. Viva igreja. Olha aqui para mim, pastor, é porque o assunto é tempestade, você quer que a gente, né? Parece que o assunto é, né, tenso, né? Olha aqui para mim, você não pode evitar passar por uma tempestade, mas você pode aprender depois de ter passado por uma. Você pode, porque as tempestades, elas são pedagógicas. Agora me conta uma coisa, já que infelizmente você passou por uma situação adversa na sua vida, você não acha que Deus quer aproveitar aquela situação para te ensinar algo? Você não acha que Deus pode transformar aquela maldição? Porque, você sabe, existem coisas que acontecem na nossa vida, que, como diz o outro, misericórdia, Deus não queria que aquilo acontecesse, porque Deus não quer que coisas ruins aconteçam com você, mas olha aqui para mim, mas isso não quer dizer que elas não acontecerão,
Porque em toda a palavra de Deus, sejamos honestos, você vai ver coisas ruins acontecendo com pessoas boas. Porque a coisa não é por mérito. Nós estamos habitando em um mundo caído. Agora, Deus tem o poder de transformar qualquer situação. Deus tem o poder de transformar uma situação terrível, adversa, uma tempestade, em algo que pode produzir em você experiência, fé, amadurecimento e eterno peso de glória. Porque as tempestades são pedagógicas. Esses são os 4 fatos. Elas são inevitáveis, imprevisíveis, inadministráveis, mas elas podem ser pedagógicas. Esses são os 4 fatos sobre a tempestade. Mas, voltando aqui para o texto, impressão minha, parece que tem uma música, né? Olha aqui para mim, deve ser de festa aqui do lado. Amados, mas olhando aqui o texto, eu quero então chamar você a atenção de algo. Volta lá para o texto, por gentileza. A palavra do Senhor falou que naquele mesmo dia, já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. Deixa eu te contar algo, uma coisa muito interessante. Você sabe, esse dia, ele tinha sido um dia cansativo para Jesus. Aqui fala que já estava tarde, e aquele negócio, você quer aprender as coisas que a palavra do Senhor nos ensina, é muito importante que você tenha um conhecimento contextual de todas as histórias da Bíblia. Então, o que Jesus tinha feito antes desse momento? Exatamente naquele dia, fora o dia que Jesus havia passado o dia todo ensinando as parábolas do reino às multidões que estavam seguindo. Inclusive, por exemplo, se você abrir em Mateus capítulo 13, você vai ver lá a relação de 7 parábolas do reino, as chamadas parábolas do reino que Jesus contou, Mateus capítulo 13. Esse dia aqui, que eles entraram nesse barco, tinha sido exatamente o final do dia que Jesus contou as 7 parábolas do reino. Olha, deixa eu contar algo para você. Eu não sei você, mas eu quando eu passo o dia inteiro, talvez dando aula, o dia inteiro pregando, eu confesso para você que fisicamente eu fico cansado. Porque no momento que nós estamos aqui pregando, ensinando, existe uma carga de adrenalina, existe uma carga mental, meu raciocínio está aqui a 1000 por hora para elaborar a frase que eu possa falar para você, para que você possa ter uma melhor compreensão, e tudo isso gera um desgaste até mesmo físico. Então deixa eu te contar uma coisa, Jesus estava fisicamente muito cansado, ele tinha passado o dia inteiro ensinando. Então por isso que o que Jesus pensou? Quando Jesus entrou no barco, o que Jesus fez? Eu vou dormir, em outras palavras, eu vou descansar. Mas interessante que antes dele entrar no barco e dormir, ele soltou uma palavra para aquelas pessoas. Ele virou para os discípulos e falou: olha, nós vamos entrar no barco. Mas sabe o que é poderoso? Jesus não simplesmente falou para os discípulos que eles iam entrar no barco. Jesus falou: nós vamos entrar no barco e nós vamos passar para o outro lado. Para pensar nisso. Jesus falou só isso? Vamos entrar no barco? Foi só isso que ele falou? Entra, porque nós passaremos para outra margem. Você percebe que ele liberou uma palavra. Você está entendendo? Existe uma palavra liberada. Passemos, nós vamos passar. Em outras palavras, nem importa o que vai acontecer no caminho, você tem que ficar com a palavra que eu estou soltando para você. Irmãos, esse mar da Galileia que nós lemos aqui, na realidade você sabe que esse mar é um lago, e é o maior reservatório de água doce do Oriente Médio. O mar da Galileia também é chamado de o lago de Genezaré. Ele fica entre 2 montanhas, 2 colinas, as montanhas de Golã e as montanhas da Galileia. Irmãos, esse mar, para você ter uma noção, o lago de Genezaré, o mar da Galileia, ele tem 200 metros de profundidade abaixo do nível do mar. E aí, nesse contexto todo, ele tem 21 metros de comprimento, 14 metros de largura. Eles entram, e aparentemente aquela viagem que era para ser uma viagem tranquila nesse cenário desse lago de água doce,
é onde então eles, obviamente, são pegos de surpresa com toda essa reviravolta do clima, com essa reviravolta, enfim, dos ventos que começaram a soprar de uma maneira muito forte, e obviamente, né, esse sopro do vento acabou gerando ondas enormes, e a palavra de Deus vai falar aí que o barco já estava se enchendo de água. Em outras palavras, eles iriam com certeza se afundar. Mas, por exemplo, nisso tudo, Jesus estava dormindo. Você sabe o que eu até imagino? Que no começo da tempestade, com certeza, justamente como eu estava falando para você quando eu falei dos fatos da tempestade, como nós estávamos ali com pessoas que eram experientes no assunto de estar ali num barco, simplesmente indo de um lado para o outro de um lago, eles pensaram: poxa, não vamos nem acordar Jesus, véio. Uma ondinha dessa aqui é fichinha para a gente, nós estamos acostumados com isso. Mas o negócio é que a coisa foi apertando, a coisa foi piorando, e aí então até que eles chegaram no ponto que eles pensaram: ó, Jesus pode estar cansado do tanto que ele está, mas agora chegou no nível que não tem como, nós vamos ter que acordá-lo. E aí, o que eu quero agora liberar para você, e esse é o clímax da nossa mensagem, é que, pode seguir, levantou-se grande temporal, pode seguir, olha aqui, eu quero mostrar para você, o que acontece do meio para o final da história. A palavra do Senhor diz: Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro, e eles o despertaram, e aí eu já fiz o contexto até nós chegarmos aqui, e lhe disseram: mestre, você está vendo o ponto de interrogação, sabe o que o Espírito Santo me mostrou essa semana? Que se você parar para observar essa história, o centro desse texto é regido por 3 perguntas, porque do verso 38 até o final da história, nós vamos ver 3 perguntas no texto, e eu quero que você venha comigo e entre agora nessas 3 perguntas. Você vai perceber que a primeira pergunta é essa pergunta aqui: mestre, não te importa que pereçamos? Em outras palavras, mestre, nós estamos aqui morrendo e você não vai fazer nada. Mestre, você não se importa aqui com o que nós estamos passando? Gente, essa é a pergunta da incredulidade, mas eu posso te falar, essa é a pergunta da fraqueza humana. Muitas vezes, talvez você está no meio da tempestade, e é isso que você fala: Senhor, eu estou aqui morrendo, você não está fazendo nada, meu filho está morrendo, você não está fazendo nada, meu dinheiro está acabando, você não está fazendo nada. Essa é a pergunta do ser humano. Olha, diga comigo, 3 perguntas, diga mais alto, 3 perguntas, segura. A primeira pergunta é a pergunta dos discípulos para Jesus: mestre, não te importa que pereçamos? Mas depois, você vai ter uma segunda pergunta, que é a pergunta de Jesus para os discípulos: por que sois tímidos? Como não tendes fé? Olha que interessante. Primeira pergunta, dos discípulos para Jesus. Segunda pergunta, de Jesus para os discípulos. Mas depois, o texto ainda nos mostra uma terceira pergunta. Mas a terceira pergunta não é nem dos discípulos para Jesus e nem de Jesus para os discípulos. A terceira pergunta, os discípulos fazem entre eles: quem é este? Quem é este? Para encerrar o nosso culto, não que eu esteja acabando, mas para encerrar o raciocínio, vamos olhar para essas 3 perguntas. Na primeira delas, a pergunta dos discípulos para Jesus: mestre, não te importa que pereçamos? Você sabe que eu acho que a gente tinha que parar para refletir o seguinte: por que será que os discípulos fizeram essa pergunta? Por quê? Por que os discípulos chegaram nessa conclusão de que: ô Jesus, você não está se importando conosco? Olha aqui para mim, você sabe que quando você às vezes questiona a Deus, é porque na realidade você chegou a um raciocínio, você chegou a uma conclusão de que Deus não está preocupado com você. Agora, o que faz alguém pensar que Deus não está preocupado com ele? O que será que aconteceu nesse texto,
que dá uma base lógica para os discípulos terem chegado nessa pergunta. Eu pensei em duas coisas. A primeira delas é que os discípulos não conseguiram conciliar na cabeça deles duas coisas. Sabe qual? A primeira, que é o fato deles terem obedecido a Jesus, porque Jesus falou: entrem no barco, nós vamos passar para o outro lado. Então sabe o que os discípulos fizeram? Obedeceram a Jesus, entraram no barco e ficaram quietinhos igual Jesus mandou. Só que aí na cabeça deles, sabe o que eles devem ter pensado? Espera aqui, mas não está fechando a conta, porque se nós estamos na obediência, se eu estou obedecendo a Deus, como que pode eu passar por uma tempestade, sendo que eu sou um filho tão obediente? Os discípulos não conseguiram conciliar a obediência que eles tiveram com o fato que eles estavam passando por uma tempestade. Mas olha aqui para mim, você precisa de entender de uma vez por todas, que você não deve raciocinar o seu relacionamento com Deus com base na sua meritocracia, com base no seu merecimento. Porque senão, e o dia que você passar por uma tempestade, quando você não estiver em pecado, você estiver em obediência, e aí? E aí que você vai ter a mesma indagação que os discípulos tiveram: Jesus, que palhaçada que é essa? Eu estou aqui, certinho na igreja, não peco mais, não traio minha mulher, não engano meu patrão, devolvo até o dízimo. E como que pode alguém tão lindo, tão maravilhoso, tão cheiroso, tão passar por uma tempestade? Sabe, todas as vezes que você quer se relacionar com Deus com base no seu mérito, o resultado na sua vida vai ser incredulidade. Olha aqui para mim, você sabe, a cabeça meritocrática é o seguinte: sabe o que eu fiquei pensando? Eu estava pensando em algo, eu fico pensando nos discípulos: rapaz, esse trem está errado, Jesus falou para a gente entrar, nós entramos, tudo que Jesus falou para nós fazer, nós fizemos, nós estamos aqui nessa tempestade. Em outras palavras, pode ser que um virou para o outro e falou assim: rapaz, coisa estranha, né? Como diz outro, a tempestade que o barco de Jonas sofreu, ninguém questiona, porque Jonas era safado, desobediente. Como diz outro, o barco de Jonas, vocês estão lembrados da história do profeta Jonas? Em outras palavras, o barco de Jonas pode pegar fogo, o nosso não, porque nós somos bons demais. Primeira coisa foi isso. Primeira razão pela qual os discípulos fizeram essa pergunta, porque na cabeça deles, eles não conseguiram conciliar o fato de eles estarem em obediência com o fato de estarem passando por uma tempestade. Mas por quê? Simplesmente por um espírito meritocrático, e com Deus você não se relaciona com a meritocracia. Por quê? Porque não foi assim que Ele se relacionou com você, porque Ele decidiu te amar e te perdoar, era quando você não merecia. Se Deus decidiu não se relacionar com você com base na sua meritocracia, então não tente relacionar com Deus através dela. Mas sabe qual que é a segunda razão pela qual os discípulos fizeram essa pergunta? Que os discípulos viraram e falaram: mestre, não te importa que pereçamos? É porque eu fico pensando, os discípulos olhando para Jesus, tranquilo, o povo do fundão nem está me vendo, né? Sendo que a tempestade estava a ponto de devastar tudo. Em outras palavras, os discípulos não conseguiram no interior deles conciliar a urgência da necessidade deles com a demora do agir de Deus. Em outras palavras, não fecha a conta. Eu estou precisando tanto e Jesus está demorando tanto. Sabe por quê? Porque para algumas pessoas, o fato de Jesus estar dormindo quer dizer que Ele não está agindo. Para algumas pessoas é inadmissível quando você olha para a urgência das coisas que você precisa e em contrapartida ainda não recebeu a resposta que você esperava. Em outras palavras, Marta virando para os seus familiares, quando o seu irmão Lázaro estava enfermo: manda chamar Jesus, que Lázaro está quase morrendo. Vocês lembram dessa história?
Eu vou só resumir, não vou nem abrir, porque não é o nosso assunto hoje. Mas é porque eu estou mostrando para você princípios. Estou mostrando para você maneiras com as quais uma pessoa pode pensar. E eu estou te mostrando que a maneira com a qual você pensa vai produzir fé ou incredulidade. Chama Jesus que Lázaro está doente. Aí você lembra da história. Jesus chegou rapidinho, né? Jesus demorou para chegar. E aí, Lázaro, que estava enfermo, quando Jesus chega, Lázaro já estava o quê? Lázaro já estava o quê? Sabe o que é engraçado? Você pega o tom dessa pergunta dos discípulos, mestre, não te importa que pereçamos? Você vê que é um tom de acusação, você vê que, como diz o outro, em outras palavras, os discípulos, olha que audácia, você querer colocar o Deus Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores na parede. Ei, Jesus, estou aqui te obedecendo, estou aqui precisando, você não faz nada. Lindão. Você sabe que esse foi o tom que Marta recebeu Jesus. Marta já recebe Jesus, Carol. Se tivesse chegado mais cedo, hein? Você está falando que, você está chamando de atrasado aquele que inventou o tempo? Você está chamando de atrasado aquele que te deu o relógio? Que coisa louca. Aí Jesus ainda vira e fala, calma Marta. Aí Jesus é tão benigno que fala, calma Marta, ele vai ressuscitar. Aí a Marta quer discutir escatologia. Vai mesmo, porque vai ter um dia que todos ressuscitarão. Marta, fica quietinha. Olha aqui para mim. As duas razões pelas quais uma pessoa pode virar e querer enquadrar Jesus é a mentalidade meritocrática ou a mentalidade de que tudo na vida dela tem que acontecer de maneira instantânea. Mas eu quero te falar, as coisas de Deus muitas vezes não vão acontecer no seu tempo. Não vão. Enquanto você não abandonar a meritocracia ou não abandonar esse mindset de drive-thru, deixa eu falar uma coisa, vida espiritual não é McDonald's, que você entra no drive-thru e pega o que você quer na hora, não é, mas parece que está demorando, eu estava até compartilhando, teve um ano atrás eu gravei um IGTVzinho lá no meu Instagram, eu falei, cara, não tem essa de Jesus demorar, te contar uma coisa, se tem algo que aparentemente está demorando, quer dizer o seguinte, olha aqui para mim, se Jesus tivesse chegado na hora que Marta quisesse, Lázaro ia estar doente ainda, sim ou não? Concorda comigo? Então o que Jesus ia fazer? Jesus ia curar Lázaro, sim ou não? Mas quando Jesus chega, Lázaro não está doente, Lázaro está? O que eu te pergunto, o que é mais forte, a cura ou a ressurreição? Sabe por quê? Porque quando aparentemente você achar que Deus está demorando, na realidade é porque quando Ele chegar, o milagre que Ele vai fazer é muito maior do que o que você precisa hoje. Mas vamos continuar, porque essa é a primeira pergunta. Tem mais duas. A segunda pergunta é a pergunta que Jesus faz para os discípulos. Por que vocês são tímidos? Não tendes fé? Como é que não tendes fé? Sabe, antes de falar da segunda pergunta, eu quero abrir um parênteses. Hoje cedo tinha um irmão que estava lá em casa, a gente teve uma conversa muito preciosa, eu estava falando algo para ele, nesse assunto tempestade. Eu estava me lembrando de algo. Você sabe que quando a gente olha para essa história de Jesus acalmar a tempestade, é interessante que essa história não é a única história. Você lembra que teve também um outro episódio? Gente, conecta aqui comigo, por favor. Deus quer falar com pessoas aqui agora. Segura que agora o Espírito Santo mandou eu parar para falar uma coisa aqui. Eu ia falar da segunda pergunta, mas o Espírito Santo mandou parar. Olha aqui para mim.
esse episódio que eu estou tratando aqui hoje, não foi a única vez que é relatado na palavra de Deus que Jesus acalmou uma tempestade. Teve uma outra vez, que inclusive está lá em Mateus capítulo 14, que os discípulos estavam no barco, e aconteceu uma tempestade, lembra disso? Só que dessa vez, Jesus não estava dentro do barco, lembra disso? Jesus estava do lado de fora, e os discípulos estavam morrendo de medo. E aí, você lembra da história? Jesus vem andando sobre, Pedro vem, anda um pouquinho, depois é incrédulo, aquela coisa toda, nananã. Sabe o que é interessante? Olha aqui para mim, o mesmo milagre, Jesus o fez duas vezes, de duas maneiras diferentes. Aqui eu estou te contando, Jesus estava de dentro do barco, no outro milagre, Jesus estava do lado de fora. Aqui eu estava te contando, tem uma coisa que é legal, que primeiro, Jesus acalma a tempestade, porque, volta para o verso 39, e ele despertando repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece, e o vento se aquietou, e fez-se grande bonança, a verso 14, então lhe diz, por que sois tímidos, como é que não tendes fé? Olha aqui para mim, Jesus só falou depois que ele acalmou a tempestade, mas, na outra história, que Jesus está do lado de fora, a palavra de Deus, depois você pode olhar em Mateus capítulo 14, eu até li hoje novamente esse texto, para ter certeza do que eu vou te falar. Na outra história, Jesus não acalma a tempestade primeiro ele acalma os discípulos. Olha que interessante, nessa história, Jesus primeiro acalma a tempestade, para depois acalmar os discípulos. Na outra história, Jesus inverte a ordem, primeiro ele acalma os discípulos, para depois acalmar a tempestade. Por que Jesus mudou a metodologia? Porque existem momentos, que a tempestade que você está passando é tão grande, que você acaba criando uma outra maior ainda dentro de você. Tem momentos, que você fica tão ansioso, ou tão preocupado com aquilo que você está passando, que você fica mais desesperado interiormente do que realmente o tamanho do problema exteriormente. E aí Jesus sabe qual é a hora que primeiro ele tem que aquietar a tempestade de fora, ou é a hora que primeiro ele tem que aquietar o seu coração. Porque existem alguns momentos, que a angústia que você sente no seu coração é maior do que o problema. Mas Jesus sabe que tem hora que você resolve primeiro o problema, mas em outros momentos você resolve primeiro o problemático. Ou seja, pode ser que eu esteja aqui falando também para pessoas que você criou uma tempestade dentro de você maior do que o que ela é do lado de fora. Pois então quero te falar, Jesus vai acalmar o seu coração também. Mas vamos voltar aqui para a segunda pergunta. Primeira pergunta dos discípulos para Jesus. Mestre, não te importa que pereçamos? Por que os discípulos fizeram isso? Porque tinha uma mentalidade de meritocracia, como que pode a gente obediente passar por uma tempestade, e porque tinha uma mentalidade de que tudo tinha que ser instantâneo. Como é que é isso? Nós estamos aqui, olha a nossa urgência, e por outro lado Jesus está dormindo. Eles não conseguiram conciliar essas duas coisas, a obediência com a tempestade, e a necessidade deles com a aparente demora de Jesus. Mas agora olhando para a segunda pergunta, a pergunta de Jesus para os discípulos, em outras palavras, qual que é a advertência que Jesus está trazendo para os discípulos? A advertência que Jesus está trazendo é a seguinte, filhos, me explica, como que você não tem fé? Engraçado que eu fico pensando na perplexidade de Jesus, em olhar para os discípulos, que estavam andando com ele 24 horas, e falar, cara, me conta, como que ainda do meu lado você consegue a proeza de não ter fé? Sabe o que é interessante? Eu vou ser muito, olha, eu não quero espetar você, eu quero só te chamar ao bom senso. Tem muitos aqui, que se eu chamasse aqui agora e pedisse para você contar o seu testemunho, você tem 1 milhão de histórias para contar, de coisas miraculosas que Jesus fez na sua vida, tem ou não tem? Então por que você ainda anda ansioso com esse mínimo problema que você está passando hoje? Em outras palavras, Jesus está assim, bicho, vocês são campeão demais, cara. Entendeu?
Só abrindo um parênteses, você lembra lá que quando o povo estava andando lá no deserto, rumo à terra prometida, quem lembra disso? Como que o povo se alimentava? De maná, pão que caía caía pão de quanto em quanto tempo? A palavra de Deus fala que todo dia caía pão. Olha aqui para mim, sabe por que caía pão todo dia? Porque eles não poderiam guardar o pão de hoje para comer amanhã, porque aquele pão tinha uma validade de um dia. Em outras palavras, se você guardar o pão de hoje para comer amanhã, o pão não presta mais. Aí eu fico pensando, vem aqui, se todo dia está chovendo pão, se choveu o pão hoje, se choveu o pão ontem, se choveu o pão a semana inteira, por que você está com medo de não chover amanhã? Em outras palavras, eu não deixo você guardar o pão, porque você tem que confiar, que se eu sou fiel com você hoje, fui ontem, fui a semana inteira, por que pode passar na sua cabeça que eu não serei fiel com você amanhã? A validade daquele pão era de um dia, porque Jesus estava querendo ensinar um princípio àquele povo, você tem que andar em dependência. E olha aqui para mim, dependência não é história de vida não, dependência é diária, dependência é todo dia. Mas posso ser franco com você? Eu quero te dar aqui 4 razões de por que os discípulos poderiam ter fé e não medo. Nessa história, 4 razões, diga 4 razões de por que os discípulos deveriam ter fé e não medo. Eu vou usar uma técnica aqui mnemônica, ou seja, vou usar uma técnica de memorização mais fácil. Então eu vou usar as 4 coisas começando pela mesma letra P. São 4 P's para que nós afirmemos que os discípulos poderiam ter fé e não medo. Sabe qual que é o primeiro P? O primeiro P é o P da promessa. Sabe por que os discípulos poderiam ter fé e não medo? Porque os discípulos tinham uma promessa. Ei, passemos para o outro lado. Em outras palavras, tem uma palavra liberada para você. Você não vai só entrar nesse barco e não saber se vai sair. Desse barco, você só sai do outro lado. Olha aqui para mim, todas as vezes na sua vida que você tiver uma promessa de Deus, você não tem razão para ter medo e não fé. Tem promessa? Então pode ter fé e não medo. Ah, mas o que eu estou passando é promessa? Então tenha fé e não medo. Ah, mas até é promessa? Deixa eu te contar uma coisa muito franca. Promessa de Jesus e realidade são a mesma coisa. Sabe por que às vezes você tem medo e não fé? Vou te contar por quê. Porque você não acredita que aquele que te prometeu é fiel para cumprir. Mas o segundo P, a segunda razão pela qual os discípulos deveriam ter fé e não medo. Diga, primeiro é a promessa. Quero profetizar que você vai ter revelação. Que havendo dito Deus, é certo que se cumprirá. Porque Ele é o sim, Ele é o amém, para todas as suas promessas. Vai para a palavra, meu irmão. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Está certo, está definido. Mas a segunda razão, o segundo P, que eles poderiam ter fé e não medo. Ei, porque sois tímidos, como não tendes fé? Olha aqui para mim, além da promessa, sabe o que eles tinham? Vamos raciocinar um pouquinho? A presença de Jesus com eles. Fala o primeiro P. Fala promessa. Fala segundo P. Presença. Pastor, como assim a presença? Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem que é Jesus? Fala comigo, Ele é Deus. Quem é Deus? Fala comigo, Criador. Quem que é o mar? Fala comigo, criatura. Quem que é o vento? Fala comigo, criatura. Então quer dizer que no barco deles estava presente o Criador daquelas criaturas. Aí eu te pergunto, tem como a criatura ser maior que o Criador? Tem como a criatura ser maior que o Criador? Então quem que é mais forte, o mar, o vento ou o Criador? Se o Criador está com você, por que você está tendo medo e não fé? Vamos raciocinar, meu Deus do céu. Vamos pensar um pouco.
Aí sabe o que ele vira para mim e para você e fala? Eis que estou convosco. Eis que estou com você. Não é essa semana, não é esse mês, não é nessa dificuldade, não é nesse momento, não é nessa tribulação, até a consumação dos séculos, até que o mundo acabe, eu estarei sempre, always contigo, my friend. Se você tem a presença, você tem que ter fé e não medo. Rapaz, você tem promessa, você tem presença e ainda está... Sabe qual que é o terceiro P? Diga comigo, a paz. Olha aqui para mim, a paz de quem? A paz de Jesus. Estava pensando em algo, vem comigo, vem. Estou acabando. Jesus estava dormindo. Jesus estava tranquilo, de boa, leve e suave. Suave na nave, ou suave no barco. Mas vamos raciocinar de novo. Jesus é Deus, sim ou não? E um dos atributos de Deus é a onisciência. Se Jesus é Deus e Deus é onisciente, regra de 3, se A é igual a B e B é igual a C, então A é igual a C. Tem gente que não entendeu nada, né? Seu filho sabe disso. Regra de 3. Olha aqui para mim. Se Jesus é Deus e Deus é onisciente, quer dizer que Jesus é onisciente. Quer dizer que quando Jesus entrou no barco, ele já sabia que a tempestade viria. Mas presta atenção, se Jesus já sabia que a tempestade viria, e mesmo assim ele dormiu, quer dizer que ele tinha uma coisa, paz. Por exemplo, você há de concordar comigo que todas as vezes que você está no meio de uma tempestade, mas que você não está em paz, você está angustiado, quando você fala a verdade, quando você está muito angustiado, quando você está muito preocupado, você consegue dormir, sim ou não? A primeira coisa que você perde quando você está ansioso, ou preocupado, ou isso ou aquilo, é o sono. Gente ansiosa e angustiada e preocupada não consegue dormir. Sabe por quê? Porque não tem paz. Mas presta atenção, se Jesus que sabe que a tempestade vai vir, está em paz, essa é uma razão que eu posso ter fé e não medo, a paz de Jesus. É como se não teve uma pessoa com bom senso para falar, gente, presta atenção, a gente não precisa ter medo, por quê? Porque se Jesus está dormindo, está tudo bem. Vocês estão comigo? Olha aqui para mim, paz não é ausência de guerra, paz não é ausência de tribulação, paz não é ausência de tempestade, mas paz é você conseguir dormir no meio da tempestade. Mas em quarto e último lugar, o quarto P, de por que os discípulos deveriam ter fé e não medo, para que, então, Jesus não tivesse que exortar com essa pergunta, é o poder de Jesus. Oh, aleluia. Você se prepara que essa é uma das partes principais que eu vou falar aqui. Eu já estou até acabando, mas não vou pedir para subir não, que quando subir hoje eu já quero que sobe no 12, todo mundo, viu? Fazendo favor. Olha aqui para mim. Além deles terem uma promessa de Jesus, além deles terem a presença de Jesus, além deles terem a paz de Jesus, olha aqui para mim. O quarto motivo pelo qual eles poderiam e deveriam ter fé e não medo, é que do lado deles estava um homem que é poderoso. O poder de Jesus. O poder de Jesus. O time de adoração pode subir. Vamos começar o trem agora. Olha aqui para mim. Fala comigo, poder de Jesus. E aí, eu quero aqui fazer uma cama para você entender que poder de Jesus é uma coisa tão profunda. Seguro que eu vou soltar agora em nome de Jesus. Porque se você continua lendo a Bíblia, você sabe que a divisão de capítulos da Bíblia foi feita pelo homem. A Bíblia em seu original não tem separação de capítulos. Vocês estão comigo, sim ou não? Eu não vou continuar lendo por causa do nosso horário. Mas é interessante
que se você continuar lendo a Bíblia de maneira sequencial, você vai perceber que essa história de Jesus acalmar a tempestade é a primeira de uma série de 4 histórias onde o poder de Jesus é manifestado. Ou seja, essa história nos ensina uma coisa, que Jesus tem poder sobre as leis da natureza. Quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Então deixa eu te contar uma coisa, existem 4 coisas que Jesus tem poder sobre. A primeira delas é que Jesus tem poder sobre as leis da natureza. Vocês estão comigo? Mas se você continuar essa história, os discípulos então, no meio daquela loucura toda, assistem o poder de Jesus sobre as leis da natureza. Jesus acalma a tempestade e eles chegam do outro lado. Agora, o que acontece quando eles chegam do outro lado? Você lembra? Quando eles chegam do outro lado, a história conta que havia um homem endemoniado. Quem lembra dessa história? Aquele homem, né, aquela região era a região de Gadara. Gente, era uma coisa tão doida, porque é o seguinte, quando eles saíram, já estava muito tarde, sim ou não? Jesus tinha ensinado o dia inteiro, estava cansado, estava tarde. Passa por isso tudo, chega do outro lado. Mano, é a noite. A história conta então, que eles chegam, e cara, lá do cemitério, eles ouvem uma voz, de um homem gritando. Agora, eu fico pensando assim, à noite, cemitério, olha, à noite no cemitério, tudo que você não quer encontrar na sua vida é um homem vivo. Meu Deus, cara, você encontrar um homem vivo, à noite no cemitério, e deixa eu te falar, ele não era qualquer homem, mano. Jesus perguntou, quem é você? Aí a resposta dele, legião. Meu Deus do céu, sabe o que é legião? Legião, deixa eu te contar, legião é uma corporação do exército romano, composta por 6.000 soldados, ou seja, aquele homem não tinha um demônio, não tinha demônios, aquele tinha endemoniado, ele tinha 6,000 demônios, 6.000 demônios. Mas olha aqui para mim, Jesus não tem poder apenas sobre a lei ele não tem poder apenas sobre a lei da natureza, ele também tem poder sobre os demônios. Sabe por quê? Tentaram aprisionar esse homem, ninguém conseguiu aprisionar esse homem. Tentaram segurar esse homem, ninguém conseguiu segurar esse homem. Mas aquele endemoniado, que ninguém consegue segurar, que ninguém consegue prender, Jesus consegue libertar, porque Ele tem poder sobre as leis da natureza, mas Ele tem poder sobre os demônios, sobre as leis do inferno. Oh, meu irmão, Jesus vira para aquele demônio, e é engraçado que Jesus começa a conversar com o demônio. Sabe, agora eu vou te falar o que é mais louco, vou abrir um parênteses. É que aqueles demônios fazem 2 pedidos para Jesus. Meu Deus do céu. Eles viram para Jesus e falam assim, Jesus, faz um favor para mim, Jesus, não nos mande para outro país não, Jesus. E Jesus faz outro favor também, e o segundo favor que eles pediram foi, nos mande para aquela manada de porcos. E aí, sabe o que é engraçado? Jesus liberta o demônio, e depois de libertar o demônio, Jesus liberta o homem. Obrigado. E depois de ter libertado o homem, Jesus atende os pedidos dos demônios. E aí, vem cá, aí o homem liberto, o homem que agora foi livre, o homem faz um pedido para Jesus, o homem salvo, ele foi salvo naquele dia,
ele encontrou com a salvação. Será, pastor? Ei, deixa eu te contar, a história conta que esse homem voltou para a sua cidade e evangelizou a cidade inteira, porque Deus pegou de um homem acorrentado por 6.000 demônios e fez dele um missionário. Então é o seguinte, meu amigo, não tem caso perdido não. Eu quero fazer um pedido. Você conhece um caso perdido? Domingo 19 horas, traz aqui. Você conhece um caso perdido? Nessa cidade existe uma igreja para casos perdidos. Tragam todos. Tragam aqueles que estão sendo desprezados pela igreja. Que eu me refiro ao fato de que as pessoas talvez falaram, desisto. Porque Deus pode pegar o pior deles e transformar no maior dos missionários. Mas sabe uma coisa que mexe comigo? É que aí esse homem salvo faz um pedido para Jesus. Sabia disso? Você pode ler, está na Bíblia, viu? Sua Bíblia, Marcos 5. Ele vira e fala assim: Jesus, deixa eu ir com você. Eu quero ser seu discípulo. Eu quero seguir vocês. Olha que coisa louca. Jesus atendeu os pedidos dos demônios, mas Jesus não atendeu o pedido de um homem salvo. Por que Jesus atendeu o pedido dos demônios e não atendeu o pedido do homem salvo? Eu acredito que até nisso tem princípio espiritual para te ensinar. Em primeiro lugar, porque Jesus queria ensinar para aquela sociedade que os demônios são reais, que os demônios não são um mito ou uma lenda, os demônios existem. Segundo lugar, eu acredito que Jesus queria ensinar para aquela sociedade o quão trágico é uma pessoa que possui demônios. Jesus queria ensinar para aquela sociedade o quão devastador é alguém que está aprisionado com demônios. Jesus queria mostrar, ei, demônio é coisa séria. O poder de destruição de um demônio é grande. Olha aqui para mim. Ei, você sabe da história que quando aquele homem foi liberto e Jesus permitiu que aqueles demônios fossem ali jogados para os porcos, você sabe que os porcos foram para o mar, os porcos morreram. A galera da cidade ficou indignada com Jesus e expulsaram Jesus da cidade. Depois de Jesus ter libertado o homem mais perigoso da cidade, a cidade expulsou Jesus, porque Jesus deixou os demônios ir para os porcos. Então é por isso que Jesus precisava de ensinar algo para aquela cidade. Por isso que Jesus atende o pedido de demônio, mas não atende o pedido de gente, porque Jesus queria ensinar para aquela cidade: demônio existe, demônio destrói. Terceiro lugar, sabe o que Jesus queria ensinar também? Vou te contar. Jesus queria mostrar para aquele povo que eles amavam mais porcos do que gente. E aí eu estava pensando em uma coisa, olha aqui para mim. Ei, aquele povo era um povo judeu, sim ou não? Me responde uma coisa: judeu come carne de porco? Então por que eles criavam porcos se eles não comiam carne de porco? Eles criavam porcos porque eles vendiam os porcos para os romanos. Vendia para os romanos. Sabe qual que é a pior classe de gente que existe? É aquela que faz coisas por dinheiro, de tal maneira que, olha só, eles estavam alimentando. Vem cá, os romanos eram inimigos. Por causa do dinheiro, eles não tinham problema de alimentar o inimigo. Isso é muito sério. Mas você sabe, aquele que estava dormindo no barco, ele tem poder sobre as leis da natureza, ele tem poder sobre os demônios, mas ele tem também poder sobre as enfermidades. Sabe por quê? Porque a última palavra não é da medicina, a última palavra não é da ciência, a última palavra é daquele que tem poder sobre as enfermidades. Mas aí, depois dessa cura, ele chega na casa da filha, na casa de Jairo, cuja filha estava doente. Aí, igual aconteceu com Lázaro, aconteceu com a menina. Quando Jesus chega, a menina estava morta. Olha aqui para mim. Eu estou te mostrando tudo isso porque eu estou falando de 4 P's. Está comigo?
Eu falei do P da promessa, do P da presença, do P da paz e do P do poder. Aí eu te mostrei que no P do poder, a Bíblia descreve 4 coisas que Jesus tem poder: sobre as leis da natureza, tudo em sequência, sobre os demônios, sobre as enfermidades. E aí quando Jesus chega da frente daquela menina que estava morta, o que Jesus virou para ela? Talita come, filha, levanta, levanta. Porque Ele não tem poder apenas sobre as leis da natureza, Ele não tem poder apenas sobre os demônios, Ele não tem poder apenas sobre a enfermidade, Ele tem poder sobre a morte, Ele tem poder sobre o inferno, Ele é o Todo-Poderoso. Você entendeu por que você tem que ter fé e não medo? Sem conversar com ninguém, fique em pé. Pergunta, pode vir. A pergunta dos discípulos a Jesus. A segunda pergunta, a pergunta de Jesus para os discípulos. Mas depois de ter um encontro com esse Todo-Poderoso, com esse que tem poder sobre leis da natureza, e depois iam descobrir que Ele teria poder também sobre demônios, sobre enfermidades, sobre a morte, eles fizeram uma pergunta entre eles: quem é este? Quem é este? Você quer saber quem Ele é? Ah, meu irmão, você tem certeza que você quer saber? Tem essa pergunta emblemática. Então eu vou te falar quem é Ele. Sabe quem é Ele? Este é aquele que no princípio estava na eternidade, junto com o Pai, junto com o Espírito Santo, e planejou todos os dias da sua vida. Você quer saber quem é Ele? Ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Você quer saber quem é Ele? Meu irmão, este é aquele que é a semente da mulher, é aquele que nasceu de uma virgem para esmagar a cabeça da serpente. Você quer saber quem é Ele? Este é aquele de quem os... Sabe quem é Ele? Este é aquele de quem os patriarcas, amados, você lembra dos patriarcas? Os patriarcas, eles apontavam para Ele, eles falaram dele. E este é aquele que os profetas profetizaram. Sabe por que eu estou falando isso? Porque esses discípulos eram judeus, eles sabiam as histórias dos patriarcas, eles sabiam as histórias dos profetas. Mas Ele é esse de quem os patriarcas falaram e os profetas profetizaram. É Ele. Você quer saber quem é este? Ele era o Cordeiro que morreu na Páscoa, cujo sangue dele, quando foi pintado sobre os umbrais da porta, proibiu a entrada dos demônios que iriam matar os primogênitos. Você quer saber quem é Ele? Vou te contar quem é. Ele é aquele que era representado pelo tabernáculo. Mas Ele não era só representado pelo tabernáculo, Ele é aquele que era a própria arca da aliança. Ele era aquele que era as próprias tábuas da lei, o próprio vaso contido com o maná, a própria vara de Arão que floresceu. E não só, Ele também era a tampa da arca, Ele era também o propiciatório. Você quer saber quem é Ele? Ele era aquele representado por todas as festas judaicas. Ele era aquele que mais tarde seria chamado de o Senhor do sábado. Ele era aquele do qual tudo apontava para Ele. Você quer saber quem é Ele? Ele era o que Isaías falou: o maravilhoso conselheiro, o Deus forte. Está achando que Ele chegou atrasado? Ele é o Pai da eternidade, o príncipe da paz, o alfa, o ômega, o primeiro,
o último, o princípio e o fim. Ele é. Quem é este? Ele é o sol da justiça, Ele é a brilhante estrela da manhã. Quem é Ele? Ele é o Messias prometido. Quem é Ele? Quem é Ele? Ele é aquele que antes de Abraão virou para Abraão e disse: Abraão, eu sou. Antes de Abraão, Ele era. Você quer saber quem é Ele? Ele é o pão da vida. Quem é este? É a luz do mundo, é a porta das ovelhas, é o bom pastor, é o caminho, é a verdade, é a vida. Ele é a videira verdadeira, Ele é o cabeça da igreja, Ele é o fundador da igreja, Ele é o dono da igreja, Ele é o edificador da igreja, Ele é o protetor da igreja. Quem é Ele? Ele é o amado da minha alma, Ele é a minha herança, Ele é a minha paz, Ele é a minha justiça. Quem é Ele? Eu vou te contar quem é Ele. Ele é o Filho de Deus que desceu da sua glória, que tirou a roupa da glória para pisar aqui do chão que eu e você pisamos. Ele é aquele que desceu para pisar no nosso chão. Ele é aquele que desceu para chorar a minha e a sua lágrima. E Ele é aquele que desceu para carregar o meu e o seu pecado. Quem é Ele? Ele é aquele que lá no Getsemane suou sangue por mim e por você. Mas Ele não só suou sangue no Getsemane, Ele foi cuspido no Sinédrio, Ele foi açoitado pelos soldados romanos, e Ele foi pendurado no leito vertical da morte, a cruz. É Ele. Quem é Ele? Vou te contar. É aquele que voltou para o seu trono e hoje está sentado à destra de Deus. E Ele, quem é este? Ele é aquele que vai voltar. Ele vai voltar pessoalmente, visivelmente, gloriosamente, audivelmente, repentinamente, inesperadamente. Ele é aquele que vai julgar as nações. Ele é aquele do qual eu e você iremos reinar para sempre e todo sempre. E quando Ele reinar, não haverá mais dor, não haverá mais lágrima, não haverá mais luto, não haverá mais tristeza, não haverá mais pecado, e nós estaremos com Ele para sempre. E Ele é aquele que hoje vira para você, não importando a tempestade que você está passando, e fala: filho, você não precisa de ter medo, você pode ter fé. Ele é o Deus que é o único digno de toda honra, toda glória, pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Quem é Ele? This is who you are. Quem é Ele? Ele é o Deus de milagres, o Deus de promessa. Ele